Fala galera, tranquilo? A gente está na nossa segunda aula, esse nosso segundo encontro, para continuar falando um pouquinho sobre arte, cultura, cosmovisão cristã, cinema, literatura pop, toda a cultura pop, enfim. E nessa segunda aula, nessa nossa breve reflexão, queria conversar com vocês um pouquinho sobre as consequências que as ideias possuem. Porque todo filme, todo cinema, toda série, toda a obra de arte, ela é um conjunto de cosmovisões, é um conjunto de pressuposições, é um conjunto de conceitos onde o artista ele coloca aquilo que ele carrega dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria alma, dentro do seu entendimento. Então, quando um filme é realizado, o filme é uma obra de arte coletiva, existem várias ideias que são colocadas, que são postas ali dentro daquele filme. Por mais que você vá ao cinema, ou à Netflix, ou qualquer um outro tipo de dispositivo para assistir a um filme ou uma série, ela não é apenas um momento de distração ou de diversão, não é apenas um momento de lazer, mas mesmo quando a gente assiste uma comédia, ali também existem várias ideias, ali existem várias cosmovisões, porque sendo o cinema uma obra coletiva, ela passa em si e ela perpassa em si caminhos aonde o roteiro, a direção, a fotografia, a trilha sonora, tudo foi milimetricamente pensado para que no momento que você estivesse assistindo, a mensagem principal, o cerne da mensagem, ela fosse tocada e ela fosse impactante para aquele que é o espectador. Então toda a ideia ela tem consequência. E isso no cinema é algo completamente natural, porque quando a gente percebe, olhando a figura dessa árvore, os nossos conceitos, as nossas cosmovisões, elas são basicamente as raízes, aquilo que está intrínseco, aquilo que está dentro de nós. São as nossas crenças mais profundas. E o tronco, ou ainda olhando a figura da árvore, seriam os nossos valores, aquilo que a gente tem na nossa mente, que é a raiz do nosso pensamento, do nosso entendimento, do nosso coração, as nossas crenças, aquilo que a gente chama de cosmovisão, que é a nossa maneira de enxergar o mundo, ela é a raiz, ela é interna, ela é dentro da nossa mente e do nosso coração. Essa raiz, ela se desenvolve através dos nossos valores, ela se mostra através dos nossos valores. Pode ser perseverança, pode ser otimismo, pode ser pessimismo, pode ser depressão, pode ser pecado, pode ser alegria, pode ser vitória, pode ser momentos de derrota. Então, os nossos valores podem ser honestidade, pode ser integridade, pode ser corrupção. Os valores bons ou ruins, eles são a expressão daquilo que há dentro da nossa mente, da nossa cosmovisão. Por isso a importância de nós termos um fundamento bíblico completamente sólido, para que a nossa maneira de pensar ela seja revelada na nossa maneira de agir. Por isso que os galhos são os comportamentos e os frutos são as consequências daquilo que a gente pensa. Então, numa maneira bem superficial e bem rápida para você refletir sozinho ou com o seu grupo de estudo, a nossa mente, a nossa cosmovisão, as nossas raízes, elas estão dentro de nós. E aí elas são reveladas através dos nossos valores, através dos nossos comportamentos e através daquilo que a gente vai chamar de fruto, ou seja, a consequência das nossas ações. Todas as consequências das nossas ações, elas são simplesmente o reflexo daquilo que primeiro, antes de tudo, nós pensamos. Então, a base de todo o conceito, de toda a ideia, de toda a cosmovisão, de toda consequência, ela está primeiro na raiz, ou aquilo que é oculto, na psicanálise seria o inconsciente, mas na teologia bíblica é a nossa mente. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz algo sensacional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, pela renovação do vosso entendimento. Então, a raiz da nossa maneira de viver, da nossa maneira de enxergar as coisas, ela é o nosso pensamento. Como que isso acontece dentro de uma cultura, especialmente numa cultura pop, especialmente nos filmes, nas séries? É simples. O intelectual, ele trabalha e desenvolve as ideias. Essas ideias elas vão sendo passadas para a arte popular, para a arte comum, para o senso comum, através da música, através do filme, através da novela, através da literatura. E essas artes elas vão passando pelas mãos e pelas ações dos profissionais até chegar no ponto essencial e principal, que é a comunidade. Então, assim que é basicamente, de maneira bem simples para você continuar o debate, assim que acontece a consequência de uma ideia dentro da cultura. Assim que uma ideia penetra uma cultura. Primeiro o intelectual pensa, primeiro a elite ela vai desenvolver a ideia, vai desenvolver o raciocínio, vai desenvolver a raiz da questão, e isso vai sendo passado na academia, e após a academia vai sendo passado para o mundo das artes, e para o mundo das artes vai chegando no senso comum, vai chegando no dia a dia, vai chegando numa comunidade de pessoas como nós, que vamos ao cinema, que lemos, que assistimos o conteúdo da Netflix, que a gente percebe os outros meios de entretenimento, e assim nós vamos bebendo daquilo que lá na raiz o intelectual, o pensador, o filósofo, alguém pensou e dissemina isso na cultura. Então você observa, por exemplo, algumas séries na Netflix que estão com conteúdo completamente voltado para a imoralidade sexual, para o liberalismo teológico, estão completamente voltadas para questões LGBT, então estão completamente voltadas para questões de gênero. Você pode perceber a série Sex Education, por exemplo, a série Eu, Tu, Ela, e a série Merli, que não é uma série tão conhecida, mas é uma série que está no Netflix e também se passa num ambiente escolar, onde os alunos vivem uma liberdade, né? Onde não há algo que seja proibido, onde não há algo que seja errado, onde tudo pode acontecer, onde o hedonismo ele predomina, onde o existencialismo filosófico predomina. Então esses tipos de ideias que dificilmente uma comunidade simples de pessoas vai pegar uma obra do Nietzsche, do Camus, do Immanuel Kant, vai pegar uma obra difícil como as teorias de gênero da Judith Butler, mas essas questões e muitas outras questões elas abraçam a cultura através do cinema, abraçam a cultura através da série. Eu gostaria que você pensasse, por exemplo, qual filme, qual série que você tem assistido esses dias e qual tipo de mensagem que você consegue perceber com esse conteúdo que você tem assistido. A gente tem uma jornada do herói que a gente fala na questão do cinema, que ela acontece da seguinte maneira. Geralmente o moço ele passa por diversos problemas, às vezes aparece uma ajuda para esse mocinho, sempre tem um vilão e no final o herói, o mocinho, ele sai bem na história. Esse é um enredo básico para a gente perceber um tipo de cosmovisão em Hollywood, um tipo de cosmovisão no cinema, onde no final todas as coisas dão certo para o mocinho, mesmo que ele siga alguns caminhos que não são morais ou que não são lícitos, mas no final sempre as coisas dão certo para ele. Então a gente tem muito pós-modernismo, a gente tem muito liberalismo, a gente tem muito existencialismo, a gente tem muita cultura de gênero e de liberdade sexual, que para mim hoje é um tema, especialmente a questão sexual e a questão de gênero, é uma questão que a gente tem visto bastante nessa cultura pop, especialmente nos filmes e nas séries. Então, uma maneira que a gente observa na cultura, aqueles 2 slides eu não vou comentar, depois você vê com calma, para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, a gente observa que dentro dessas 3 formas ilustrativas de cultura, utilizando o amarelo como sendo princípios e valores do reino e utilizando o vermelho como sendo
princípios e valores do mundo. Uma cultura como essa primeira árvore, onde está completamente seco, completamente árido, uma cultura ou uma nação que abraça apenas os valores e os padrões seculares, ela tende a ruir. É engraçado que hoje a gente observa a Europa, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Espanha e vários outros países, como por exemplo a Suíça, onde no século XIV, século XV, XVI, foram países onde o movimento cristão influenciou a cultura de uma maneira fantástica, criando centros universitários, tocando na questão da medicina, enviando missionários e servos para lugares onde ninguém queria ir, onde as igrejas elas tinham uma participação política não por causa do poder e da atração ideológica, mas porque entendiam a questão da justiça social como sendo algo verdadeiramente bíblico. A gente tem a Universidade de Cambridge, a Universidade de Yale, a Universidade de Harvard, a gente tem a Universidade Livre de Amsterdã, onde teólogos como Abraham Kuyper, Herman Doyer, onde pessoas que eram completamente cristãs, elas influenciaram a sociedade criando meios de disseminar a cultura do reino. Mas com o passar do tempo, essa cultura foi se perdendo em alguns lugares e aí hoje a gente, infelizmente, começa a observar algumas das consequências. Então, qual que é o padrão moral, bíblico ideal para uma sociedade se desenvolver de maneira completamente cheia do reino de Deus? É exatamente nós cumprirmos o nosso papel de agente cultural, produzindo cultura, realizando cultura, fazendo com que a cultura do reino ela se espalhe. E aí quando eu falo sobre a questão da cultura do reino, isso não significa necessariamente falar sobre Deus, ou pintar sobre Deus, ou produzir uma música ou um filme sobre Deus, ou sobre Jesus, tendo algo de cunho religioso. Mas quando eu falo sobre amor, eu só posso falar sobre o amor na perspectiva do Pai. Quando eu falo de família, eu falo de algo que está no coração do Pai. Quando eu falo sobre analfabetismo, que isso não pode acontecer, que nós devemos combater. Quando eu falo sobre pobreza, quando eu falo sobre erradicação da fome, quando eu falo sobre esses princípios básicos, eu me lembro de Isaías, eu me lembro de Amós, eu me lembro de Elias, eu me lembro de Jeremias, eu me lembro dos profetas que sempre anunciavam questões de justiça social. Então, o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino onde nós não vamos impor a nossa vontade, nós não vamos impor a vontade do rei, do soberano, do absoluto. Nós vamos, dia após dia, sinalizar a cultura do reino. E você vai sinalizar através daquilo que Deus te deu. Você vai sinalizar, de repente, numa sala de aula de matemática, ou fazendo uma pintura, ou sendo um juiz de direito. Meu irmão, Deus quer que você sinalize a cultura dele e não apenas volte-se para questões de cunho religioso. Então, esses 3 pontos, eles são, por mais que sejam ilustrações, eles são pontos fundamentais para a gente entender que uma cultura que abraça os valores do reino, ela tende a se degradar, mas uma cultura que abraça uma cultura que abraça os valores do mundo, ela tende a se degradar. Uma cultura que abraça os valores do reino, ela tende a evoluir e a realizar bons frutos para a glória de Deus. Esses são basicamente os alicerces das comunidades e que trabalham na cultura e na cultura pop. As comunidades elas se destroem pela mentira, pela ignorância, pelo fatalismo. Como eu falei para vocês, filmes, por exemplo, que a gente assiste rindo e são de cunhos de comédia, como American Pie e todos os outros filmes adolescentes voltados para a questão da sexualidade, que abordam o tema como algo extremamente normal, como algo que deve ser feito, deve acontecer. Enfim, a gente tem uma série de questões onde, olhando para esse alicerce de destruição, a gente observa. A gente também, por outro lado, tem alguns alicerces que são
extremamente essenciais para o desenvolvimento da comunidade, para o desenvolvimento do reino de Deus na sua cidade, no seu bairro, aonde você está, que é a verdade, o conhecimento e a esperança. Então, filmes sobre Martinho Lutero, Mandela, Malala, filmes sobre Madre Teresa, filmes que mesmo sem tocar no nome dessas figuras chaves, mas que expressam valores como família, patriotismo, amor, alegria, perseverança, honra, limites, são valores que estão completamente alinhados com a questão do reino de Deus. Então eu gostaria que você pensasse essa segunda aula, nosso objetivo foi falar como que essas ideias elas perpassam a cultura, e pela correria você com certeza entende que a gente está numa pressa por ser um ambiente online, mas o objetivo não é a questão da aula em si, completar todas as coisas, mas é você desenvolver a análise crítica durante a semana e durante outras leituras e com o seu pequeno grupo, se for o caso. Então, os desenvolvimentos, eles acontecem ou para regeneração, para evolução ou para degradação. E o Evangelho, ele é a nossa base de transformação cultural. É o nosso modelo de desenvolvimento comunitário. A Landa Cope, que foi uma das nossas professoras na Jocum, uma das mestras que a gente tem ainda hoje, uma lenda viva na Jocum, ela tem um livro chamado Modelo Social do Antigo Testamento. Nesse livro, em todas as suas aulas, ela diz que aquilo que Deus estabeleceu nos 10 mandamentos são os princípios essenciais para uma sociedade se desenvolver de maneira integral, de maneira perfeita. Os valores, as mentes renovadas, uma sociedade reconstruída, seguindo o padrão da glória de Deus. Por mais que isso pareça uma utopia, por mais que isso pareça algo ideológico, eu tenho pleno conhecimento e experiência em alguns sentidos e visualização de outros trabalhos da história da igreja, do pensamento da história da igreja, do pensamento cristão, aonde quando os irmãos, quando a igreja seguia esses mandamentos, a glória de Deus acontecia na cidade. Então eu creio na transformação da cidade. Eu acredito que você que está assistindo crê na transformação também dessa cidade. E essa transformação passa por mim, essa transformação passa por você. Essa transformação vai acontecer quando, antes de tudo, nós nos arrependermos e nós termos a ciência de que nós não estamos produzindo uma cultura do reino. Então, que Deus possa nos incomodar. Que Deus possa nos incomodar dia após dia, para que o nosso entendimento, à luz do Evangelho, seja cada vez mais claro, para que ele venha, a partir de nós, desenvolver a cultura do reino que ele deseja em cada lugar, em cada cidade e em cada nação. Deus abençoe e até semana que vem. Bom final de semana e bons estudos. Paz.